Você é ético na sua família, com seus amigos, com seus companheiros, você é ética na sua ação parlamentar, você é ético na relação com os seus eleitores. A ética é um conjunto de medidas que se incorporam à tua vida. E eu quero dizer, senhor presidente, com muita tranquilidade, que eu tenho atuado todos esses anos essencialmente, ou baseando essencialmente na ética. Por isso que muitas vezes eu fico assim indagando de mim mesmo, como eu posso ter caído nesta circunstância? Se isso é exatamente a razão da minha ação política, se isso tem sido a razão da minha ação política de tantos anos. Pois bem, senhor presidente, eu considero este aspecto um aspecto importante e considero também a necessidade de responder os pontos apontados no relatório do nobre deputado César Chine, também importante para o esclarecimento dos senhores. Eu confesso, já disse isso no conselho, quero repetir aos senhores, que a primeira medida, quando eu vi o relatório do deputado César Chine, eu lembrei do padre Vieira, porque o padre Vieira, ele dizia que as coisas em excesso causam um efeito contrário. Padre Vieira dizia o seguinte: a dor faz gritar, mas se ela é muito forte, ela silencia. A luz faz a gente ver, mas se ela for muito forte, ela cega. A alegria vivifica, mas se ela for em demasia, ela mata. Eu acho, com a permissão dos nobres deputados, que o relatório foi demasiadamente forte para comigo. Eu passei alguns dias com uma figura pública, uma fotografia pública que não corresponde efetivamente à minha vida. Até com tristeza eu falo isso. E os deputados, as deputadas que me conhecem, as pessoas sabem que eu não sou essa figura apresentada naquele relatório. Não é verdade que eu tramo de forma sorrateira medidas para prejudicar o povo. Não é verdade que eu ouso assinar qualquer medida que possa causar prejuízo ao erário. Não é verdade. Eu tenho opção de vida pelo oposto, é minha opção de vida. Veja, senhor presidente, no meio do ano de 2003, eu fui procurado pelos diretórios municipais da minha região pedindo ajuda. É uma coisa estranha para nós? Pré-candidatos a prefeitos procurar a gente? Será que é uma coisa estranha? Eu acho que não. Eu fui procurado. E o que eu fiz? Eu procurei o Diretório Nacional do meu partido. E o que o Diretório do meu partido fez? Ele estava produzindo diagnóstico em várias cidades, como se faz em todos os partidos. E eu apontei para ele as cidades que eu gostaria de ver analisada na minha região. E o Diretório Nacional se dispôs então a pagar as pesquisas que seriam aplicadas naqueles municípios. E foi assim que eu fiz. Eu, na minha concepção aqui, eu segui o caminho correto. Qual foi o caminho correto? Ir até o tesoureiro do meu partido, do Diretório Nacional. E ele disponibilizou. Hoje, e disse isso no conselho, claro que teria sido melhor eu botar o diretório em contato com o Diretório Nacional, fazer uma transferência direto para a conta, claro que seria. Mas fazer engenharia de obras prontas é muito fácil. Se a gente pudesse consertar todos os nossos erros, se nós pudéssemos refazer os nossos caminhos em determinados períodos da nossa vida, se a gente pudesse, eu posso daqui para frente, mas não posso aquilo que já foi feito. E digo aos senhores que foi disponibilizado. Eu também hoje digo o seguinte: não, mas poderia não ter sido disponibilizado em Brasília, poderia ter sido em São Paulo, lógico, mas eu estava onde? Aqui, dentro de um contexto, senhor presidente, absolutamente intenso. Eu mostrei para os nobres conselheiros que no dia 3 de setembro nós estávamos votando aqui, acabara de ter uma reunião no meu gabinete com governadores, com prefeitos de capitais, com sindicalistas, porque estavam discutindo duas reformas, a casa estava muito intensa, tinha muito trabalho, e eu estava presidindo, e eu gostaria de ter presidido bem, em particular aquele período. Foi por isso que eu mandei a minha esposa. Agora, eu pergunto, isso agrava a minha situação? Eu ter mandado a minha esposa?
Pô, se eu soubesse que tinha algum traço, algum risco, alguma dúvida, eu ia mandar minha mulher. Aí eu ia passar o constrangimento meu e muito mais da minha mulher. Constrangimento ao ponto dela não conseguir comparecer hoje aqui. Então, com a permissão de Vossa Excelência, eu acho que não é razoável isso. E ela foi e assinou o documento. Não era uma operação escondida. Ela foi e assinou. Porque o tesoureiro do partido tinha dito que devia ir naquele lugar, naquele dia, naquela hora, buscar os recursos para pagar as pesquisas. As pesquisas foram feitas? Foram feitas. Foram pagas? Foram pagas. Foram entregues? Foram entregues. Qual é a relação que a gente estabelece a direção estadual com o municipal, com a nacional? Eu cheguei e disse à direção nacional, as pesquisas foram feitas, os resultados são positivos, estão aqui as pesquisas, mostrei as pesquisas. Mostrei as pesquisas. As pesquisas têm nota fiscal. São notas fiscais expedidas pelo Instituto, que, levando, senhores deputados, ao extremo para a reflexão nossa, assim, desconfia-se que as notas não foram emitidas na época. Bom, permita, senhores deputados, para refletir junto. Bom, se as notas não foram emitidas na época, então a tese é que elas teriam sido emitidas agora. Bom, se elas foram emitidas agora, por que foram emitidas 3? Por quê? Por ele ter emitido uma só? É porque efetivamente elas foram emitidas. Se o Instituto recolheu os impostos somente após o início da crise, que culpa que eu tenho? Que culpa que eu tenho? Eu comprei o produto foi entregue, as notas fiscais foram apresentadas, foram pagos. E vocês vejam que do recurso recebido no início de setembro, ao final de setembro, só ficaram 20% do recurso até o início de dezembro. Não foi todo o recurso que ficou. Então, a contratação do serviço foi feita, o serviço foi prestado, a nota fiscal foi tirada e foi positivo para a região.